Vamos até os Estados Unidos porque o Eliseu Caetano tem repercussões disso por lá a respeito dessa ação contra Jair Bolsonaro. Pois não, Eliseu, bom dia para você, bem-vindo. Oi, Leonardo e Soraya, muito bom dia para vocês e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto aqui dos Estados Unidos, 8 horas da manhã, com 48 minutos na costa leste do país. Temperatura neste momento aqui no sul da Flórida, na casa dos 30 graus Celsius. E a nossa equipe de reportagem está acompanhando todos os desdobramentos e a repercussão dessa situação envolvendo o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, aqui nos Estados Unidos e, claro, em outros países do mundo. E como não poderia deixar de ser, sobretudo por conta do intenso e extenso apoio dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Jair Messias Bolsonaro nos últimos dias, os periódicos por aqui já começam a tratar deste assunto, viu? A busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro já virou tema hoje nas capas dos principais jornais aqui nos Estados Unidos, como New York Post, Reuters, Bloomberg, e na América Latina, exemplos como o do El País, que já estão acompanhando minuto a minuto todo esse imbróglio envolvendo Alexandre de Moraes e o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Especialmente aqui nos Estados Unidos, Soraya e Nonato, há uma grande expectativa por parte de como o presidente do país, Donald Trump, vai receber esta notícia. Vale lembrar que ainda está cedo por aqui. Donald Trump está nesse momento acordando na Casa Branca, na capital Washington, muito provavelmente está tomando o café da manhã dele e recebendo as análises dos seus colegas e funcionários nesta manhã, sobre tudo aquilo que está acontecendo no mundo, né? Que aconteceu durante a noite, que está acontecendo agora durante a manhã. Então, muito provavelmente, o presidente dos Estados Unidos deve falar sobre o assunto ou lá na Casa Branca, através de uma coletiva à imprensa, ou até mesmo como costuma fazer através de suas redes sociais. E a gente vai seguir daqui, Soraya e Nonato, acompanhando essas repercussões e também, obviamente, com essa grande expectativa, especialmente por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem acompanhado de perto nas últimas semanas essa questão envolvendo o Bolsonaro, tem falado bastante sobre o assunto, então há essa expectativa. E também por conta de um post feito ainda há pouco através do antigo Twitter, a rede social X, pelo filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Ele fez um post agora há pouco em inglês, inclusive, para, obviamente, chamar a atenção da comunidade internacional, dizendo o seguinte: Alexandre de Moraes redobrou a aposta e, após vídeo de Bolsonaro para o Donald Trump ontem, hoje Moraes ordenou: 1. Jair Bolsonaro deve usar tornozeleira eletrônica. 2. Não pode sair de casa entre 7 da noite e 7 da manhã. Não pode usar redes sociais. Está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros. Não pode se aproximar de embaixadas. Não pode falar com outras pessoas sob investigação. E aí ele coloca entre parênteses: eu e meu irmão Carlos estamos sob investigação, fecha o parênteses. Esse post de Eduardo Bolsonaro, feito agora há pouco através de uma rede social, está sendo amplamente retuitado, amplamente repostado, não apenas por diversas páginas nessas redes sociais todas, mas também por veículos de comunicação aqui dos Estados Unidos e de outros países que já começam na manhã dessa sexta-feira a acompanhar de perto essa situação envolvendo Jair Bolsonaro. A gente vai seguir daqui acompanhando Soraya e Nonato, e eu volto ao longo desta edição do Jornal da Manhã e, claro, da programação da Jovem Pan News de hoje, para trazer todas as atualizações, minuto a minuto, daquilo que está acontecendo aqui no exterior, principalmente aqui nos Estados Unidos. E, claro, se houver alguma manifestação pública do presidente Donald Trump ou de alguma outra autoridade do alto escalão, eu volto e aciono vocês. Tá combinado, então. Muito obrigado, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. A gente volta a falar aqui com a Deise Ciocari e o Alan Gani, que estão com a gente nesta manhã. Ô Gani, imagino que isso tudo também tenha um pouco a ver com o tarifaço do Donald Trump, né? A partir do momento em que ele também cita Jair Bolsonaro e por aí vai. Agora, é incrível, né? Que talvez o americano médio
não se importasse muito com o Brasil, né? Tinha muita gente que achava que a capital do Brasil seria o Rio de Janeiro e por aí vai. Mas aí, a partir da taxação, tem uma preocupação com o café da manhã, com o suco de laranja que o americano médio toma, ou seja, esse americano passou a perceber um pouco mais o Brasil agora, né, Gani? Exatamente, né? O Brasil, ele não é um player geopolítico como China, como Rússia, mas ele também não é pequeno demais para ser ignorado. A gente está falando do país que é o celeiro do mundo, que alimenta praticamente 1 trilhão de pessoas mundo afora e, claro, que alimenta também os Estados Unidos, né? Na mesa do café da manhã do norte-americano tem produtos brasileiros. Agora, a gente já consegue tirar aqui uma reação do mercado financeiro, pegando aqui um gancho no que você falou, Nonato. Provavelmente uma escalada da guerra tarifária. Provavelmente, se o ministro Alexandre de Moraes pediu 6, agora o Donald Trump vai pedir 12, né? Fazendo uma alusão aqui ao truco, ou seja, vai colocar tarifas maiores, né? Como é que a gente já vê isso? Porque o dólar já opera em alta e o futuro de índice da Bolsa opera em queda. Então, o mercado já se antecipando que essa reação, né, colocada pela Suprema Corte, né, da tornozeleira, significa que Donald Trump vai aumentar as tarifas protecionistas contra o Brasil, uma escalada da guerra comercial. Daisy, se Donald Trump aumentar a taxação, a negociação para o Brasil e para os Estados Unidos, né, com os Estados Unidos, vai ficar mais difícil, né? Fica mais difícil, principalmente para o presidente Lula, principalmente no segundo semestre de um ano eleitoral, né? As coisas acabam se complicando para ele, né? A gente teve agora na matéria da Jovem Pan uma informação nova, né, da Beckett, falando que o Eduardo Bolsonaro assumiu as redes sociais. Então a gente tem agora, mesmo na possibilidade do silêncio do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem uma continuidade aí da comunicação feita através de um dos filhos. Isso deve potencializar a imagem da direita do ex-presidente Jair Bolsonaro e, obviamente, no contexto de polarização que a gente vive, vai prejudicar com a taxação, com uma possível reação do Trump, vai prejudicar o presidente Lula. Pois é, Daisy, e ainda tem essa questão do tweet aí, que essa mensagem que o Eduardo Bolsonaro teria mandado em inglês para o Donald Trump, entre aspas, pedindo uma ajuda, um auxílio para o pai dele. Talvez na ideia de, tá vendo, não disse que ele era perseguido por lá. Isso acontece muito próximo de algo que ele já tinha dito e que o Donald Trump disse que estava de olho, né, Daisy? Exato, essas coisas elas acabam se confirmando, né? E a gente tem alguns movimentos que são bem interessantes de se observar, Nonato. Por exemplo, quando a gente fala agora do Eduardo Bolsonaro assumindo a comunicação da família Bolsonaro, né? A gente tem o que a gente chama de continuidade de exceção aí, né? Então, um membro muito importante do clã político é silenciado, mas o outro assume a comunicação e mais, agora sem danos para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente tem toda essa questão que envolve, que vai ser muito importante de ser observada agora, que é a questão do afeto na política. Então, o Donald Trump, o presidente americano, ele já tinha falado em relação ao silenciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora a sensação que começa a se perceber quando a gente vê o ex-presidente silenciado e o Eduardo Bolsonaro atuando, é que não é mais só um ataque a um personagem político, mas é também a uma linhagem, é o clã afetivo, né? Então, as noções de afetividade em relação à família Bolsonaro, elas começam a prevalecer. A gente vai ver isso muito forte agora em relação ao bolsonarismo e nós vamos perceber ele operando tanto no plano institucional, através do PL, através dos filhos dele, dos apoiadores, quanto no plano da família, da honra, que tudo isso a gente sabe faz parte da política. Então, começa agora na política brasileira um capítulo bem interessante em relação ao futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro e também ao Eduardo Bolsonaro assumindo essa parte da comunicação que é extremamente importante hoje em dia. Pois é, a gente segue, portanto, monitorando essa situação aí em torno da operação de hoje da Polícia Federal em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto na casa dele quanto no escritório do PL, para a busca de documentos e, quem sabe, provas de que ele pudesse talvez estar tentando fugir do país via embaixada ou até mesmo seguir para a obstrução desse processo todo que a gente está tendo, ou até mesmo
colaborando com a possibilidade de tarifação maior para o Brasil. São todos ingredientes que vão sendo divulgados, mas que a gente ainda não tem o conhecimento completo, né, do porquê dessa ação da Polícia Federal, qual é o ponto central que levou a essa ação na manhã de hoje. Seguiremos acompanhando e monitorando de perto, porque isso tem uma série de implicações políticas, como o Gani destacou também na questão das tarifas, e o mercado financeiro já também de olho. O que será que vem agora? Será que o Donald Trump vai se manifestar ou não? Enfim, são temas que a gente vai seguir monitorando, acompanhando de perto também aqui no jornalismo da Jovem Pan.